Graças e paz, irmãos, mais uma vez. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta oportunidade de estar aqui, louvando o Teu santo nome, lendo da Tua palavra e aprendendo mais, Senhor, sobre esta Tua palavra de vida, Senhor, esta Tua palavra que nos confronta e que nos ensina a buscar a Ti, a adorar a Ti, com toda a verdade, com toda a honestidade e com justiça e piedade. Ó Senhor, usa-me nesta hora, Senhor, que eu não fale do que estiver no meu coração, mas o que for da Tua vontade. Abençoa meus irmãos e que esta aula seja proveitosa para todos nós. Amém. Então, hoje estamos na nossa quarta aula do Visão Literária do Antigo Testamento. A aula 4 vai ser sobre a poesia e a sabedoria do Antigo Testamento. Nós vamos aprender a ler os escritos poéticos, esta fé cantada, orada e refletida. Então vamos falar primeiro agora dos livros que são tradicionalmente incluídos como poesia. Eles são Jó, é um livro com porções narrativas, um debate teológico que se apresenta em forma de poesia, Salmos, que apresentam a poesia litúrgica, orações, cânticos, provérbios, é uma coleção de sabedoria prática proverbial, Eclesiastes, que apresenta uma sabedoria existencial em uma prosa poética, e Cântico dos Cânticos, que é uma poesia amorosa. Vamos falar um pouco mais à frente sobre alguns desses livros. Embora a poesia seja encontrada em outras porções do Antigo Testamento, aqui tem alguns capítulos de Êxodo, de Deuteronômio, Juízes e Isaías, nós priorizaremos nessa aula aqui os livros poéticos e sapienciais, a saber, os que foram citados acima. Então vamos começar refletindo sobre o que é a poesia e por que Deus revelou a sua vontade também por meio dela. Não só por meio das leis, das proposições, dos discursos teológicos, morais e das narrativas. A poesia, ela pode ser descrita como um discurso intensificado. Ela não se compõe de maneira aleatória. As palavras são cuidadosamente selecionadas e trabalhadas. Nós já vamos ver como é que as palavras são trabalhadas. A poesia, ela se caracteriza por sua dependência de imagens e figuras de linguagens e por ser escrita em versos. A maior parte da poesia que nós temos aqui é escrita em versos, como por exemplo os Salmos e os Provérbios, ao invés de ser escrita em prosa, ou seja, em parágrafos corridos. Porém, alguns desses livros, se os irmãos forem notar em suas Bíblias, eles são escritos em prosa, como por exemplo Jó. Jó é escrito em prosa majoritariamente. E também Eclesiastes. Por quê? Mas a prosa que esses livros têm, ela se afasta da prosa comum das cartas paulinas, por exemplo, e também dos livros narrativos. Ela tem um trabalho maior com a palavra. Por quê? Porque ela também usa os recursos das imagens, das comparações, das figuras de linguagem extensivamente. Por isso também são livros poéticos, uma prosa poética. Seus temas são variados, mas concentram na reflexão existencial, sabedoria e emoções. Por que Deus revelou sua vontade por meio da poesia? Porque o ser humano não é apenas racional, mas afetivo, imaginativo e relacional. Nós não aprendemos verdades apenas assimilando proposições racionais, mas por meio das narrativas, das imagens que povoam a nossa mente. Além disso, a poesia alcança o coração, molda desejos e ensina-nos como sentir e nos expressar corretamente diante de Deus. Então nós não assimilamos verdades apenas de forma racional, na forma de afirmações proposicionais, mas tanto por meio das narrativas, que nós já vimos algumas aulas passadas, como também por meio da poesia, das imagens que reinam nas nossas mentes. Então, a poesia bíblica não é uma ornamentação. As metáforas, elas não estão ali simplesmente para serem bonitas, para serem palavras que são bonitas, comparações bonitas, mas que nós não entendamos. Elas são um meio de revelação. Suas formas não visam apenas um efeito estético, de beleza, mas transmitem a verdade. E um texto que
em que nós vemos isso está no encerramento de Eclesiastes, que é um livro poético, em que se diz: procurou o pregador achar palavras agradáveis, escreveu-as com retidão, palavras de verdade. Então, são palavras de verdade escritas em uma forma agradável. Os irmãos têm alguma coisa a comentar? Então vamos agora para as características literárias da poesia hebraica. Os poetas bíblicos constroem sua argumentação com base em imagens. A poesia pensa por meio das imagens. Se os textos expositivos, como as cartas paulinas, trazem prescrições sobre a prática da justiça, a narrativa nos mostra Deus agindo por meio de homens justos, a poesia nos oferece um retrato do justo por meio de uma imagem. Aqui temos um versículo do Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Então vamos pensar aqui nessas imagens. O justo florescerá como a palmeira. Aqui temos uma imagem no slide de uma palmeira. Essa é a palmeira a qual se tem um consenso de que o salmista se refere. Uma tamareira, ela floresce no deserto, ela cresce e floresce no deserto, em condições extremas, e ainda assim o seu fruto, que é a tâmara, é considerado um dos frutos mais doces do mundo. Então, fazendo um link também com o Salmo 1, que nós acabamos de ler, o justo, ele produz frutos, ele é como uma árvore que produz frutos. Esses frutos, mesmo em uma situação desfavorável que nós nos encontramos no mundo caído, em uma vida difícil, eles são agradáveis, eles são bons para as outras pessoas, eles abençoam a vida das outras pessoas. E também o salmista diz que o justo florescerá como uma palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. O cedro do Líbano, essa espécie de árvore, vocês podem ver que ela é bem majestosa, ela é enorme, ela é muito forte. Então, crescer como o cedro no Líbano seria essa força, esse vigor que o justo goza em sua vida. Então, os textos narrativos mostram homens justos na história real agindo, né, e Deus agindo por meio deles. Os textos expositivos nos prescrevem como nós devemos ser justos, e os textos poéticos nos mostram por meio de imagens, por meio de comparações e metáforas, como é uma pessoa justa, né? Uma pessoa justa é uma pessoa forte, uma pessoa justa é a que floresce em meio às adversidades. Para expressar uma verdade sobre o homem justo, o autor usa uma comparação. Ele afirma que o justo é parecido com a palmeira e com o cedro do Líbano, em certos aspectos, florescimento e crescimento. Agora nós vamos refletir mais sobre essa figura de linguagem que é a comparação. Tanto a comparação quanto a metáfora, elas vão assumir que de alguma forma um elemento, alguma coisa mencionada, é parecida com outro em certo aspecto. Então, temos aqui a tamareira e o salmista afirma que o justo é parecido com a tamareira em um aspecto. Será que seria o aspecto físico? Não, né? Não seria o aspecto físico. O que ele está se referindo? Ele está se referindo ao florescimento. Isso fica claro no próprio versículo. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Então, a comparação e a metáfora elas se valem das semelhanças que os autores descobrem que existem entre imagens, plantas, coisas no mundo natural e conceitos abstratos como a justiça, como as pessoas. Aqui nós temos algumas figuras de linguagem que são frequentes nos textos poéticos. A comparação usa palavras conjuntivas, como, tal qual, assim como, para afirmar uma semelhança entre A e B. A é como B. Então, A aqui seria justo, B,
palmeira. Então, o justo florescerá como a palmeira. Notem aí essa palavra conjuntiva, como. Sempre que vocês verem uma comparação, terá uma palavra conjuntiva. Como, tal qual, ele é assim como aquilo. Já a metáfora, ela é uma comparação que omite esses termos comparativos, essas palavras conjuntivas. Então, ele vai afirmar que, na verdade, A é igual a B. Temos um exemplo ali do Salmo 18:2. O Senhor é meu rochedo. Então, ele não fala que Deus é como um rochedo, ele fala de maneira ousada que o Senhor é o meu rochedo. Agora, isto não deve ser interpretado de maneira literal, porque é uma figura de linguagem. Será que ele está dizendo que Deus é uma pedra? Não, né? Mas ele está dizendo que o Senhor, ele tem uma característica que é semelhante à pedra. Ou seja, a firmeza, talvez o fato de que nós construímos sobre um solo firme, então nós nos firmamos no Senhor. Outra figura de linguagem que está aqui é a hipérbole. E temos aqui um exemplo. De tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Essa é uma imagem muito forte, né? Do salmista aqui no Salmo 6, no versículo 6. Ele diz que de tanto chorar, as suas lágrimas inundam a sua cama. Nós sabemos que isso é uma imagem um tanto improvável ou impossível. Mas o que isso quer dizer? Por que ele está empregando esta linguagem? Porque ele quer dar ênfase ali ao seu sofrimento. Ele quer nos dar a nós uma ideia do quão ele está dolorido por dentro, o quão está sofrida ali a sua situação. Os antropomorfismos acontecem quando nós damos características humanas, nós atribuímos características humanas a coisas, animais ou até ao próprio Deus. E aqui nós temos um exemplo no Salmo 66:7. Vamos abrir aqui, Salmo 66:7. Alguém pode ler? Algum irmão pode ler? Amém. Ele governa para sempre com seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Quando o salmista fala que seus olhos vigiam as nações, ele está se referindo a Deus, no caso. Ele está atribuindo uma característica humana física a Deus. Ora, nós sabemos que ninguém nunca viu a Deus. E o salmista aqui não está no intuito de descrever a anatomia do corpo de Deus. O que ele está utilizando aqui, essa imagem dos olhos, é a questão da vigilância, a questão de que Deus sabe de tudo, de que Deus conhece tudo. Então, ele está ali atento, vigiando as nações. Esse é um exemplo de antropomorfismo. Nós podemos ver outros exemplos na Bíblia, como, por exemplo, a mão de Deus, né? A mão poderosa de Deus que pesa sobre os seres humanos ou que abençoa os seres humanos. É também um exemplo de antropomorfismo. E aqui nós temos um outro exemplo de uma hipérbole e uma imagem, né? No Salmo 42:3, no seu material. As lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Então, seria tanto uma hipérbole, de falar que ele chora tanto que as suas lágrimas se tornaram seu alimento. E também seria uma metáfora, ele compara as lágrimas a uma coisa que você pode comer, a uma coisa pela qual você vive, né? Nós pensamos na comida, nós pensamos em fonte de vida, fonte de energia. Ou uma fonte de pouca energia também, nesse caso. Um erro comum é ler isso como uma descrição literal, de
que isso realmente aconteceu com aquela pessoa. Quando o autor está utilizando essas imagens para descrever uma emoção intensa, um estado de espírito no qual ele se encontra. Os irmãos têm alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Bem simples, né? Uma segunda característica da poesia hebraica é que ela não rima, ela pensa em paralelos. Na verdade, muitas das poesias antigas, elas não rimavam, né? E especificamente a poesia hebraica, a poesia bíblica do Antigo Testamento, ela pensa por paralelismos. Temos aqui 3 tipos de paralelismo que vocês podem ver nessa tabela, também está no slide. O paralelismo sinonímico, o antitético e o sintético. Como nós mencionamos, a poesia ela se dá em versos. Um verso, 2 versos, 3 versos, que formam às vezes estrofes, seções. O paralelismo sinonímico é um paralelismo em que o primeiro verso ele é similar ao segundo, aliás, o segundo é similar ao primeiro. O exemplo é: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 19, 1. O firmamento aqui deve ser entendido como os céus, né? É o nome que se usa ali quando Deus cria o mundo. Em Gênesis ele fala que ele colocou o firmamento para separar as águas de baixo, né, as águas da terra, e as águas de cima. Seria o céu. Então, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Temos ali firmamento como sinônimo de céus e obra das suas mãos, obra das mãos de Deus, como sinônimo da glória de Deus. Temos os paralelismos antitéticos, em que o segundo verso ele contrasta com o primeiro. Temos o exemplo aqui, Salmo 1,6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à perdição. E o paralelismo sintético, em que o segundo verso complementa o primeiro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Isso implica que nós não devemos construir doutrina a partir de uma única linha isolada, que nós devemos entender a poesia hebraica, quando nós estivermos lendo provérbios ou salmos, como algo que se complementa, né? Essa estrutura lógica de pensamento. Agora vamos pensar sobre o livro de Salmos. Alguma dúvida sobre os paralelismos? Certo. O livro de Salmos. O que são os salmos? São orações inspiradas e cânticos para o culto. Os salmos eles eram cantados na ocasião do culto solene no Antigo Testamento. Em suma, são majoritariamente palavras de homens para Deus e acerca de Deus. Isso não significa que não são palavras de Deus. Os salmos foram inspirados pelo Espírito Santo e nos ensinam a falar com Deus por meio de expressões honestas de homens piedosos sobre e para Deus. Então, pela Bíblia ser a palavra de Deus, às vezes nós não pensamos que ela possa conter palavras para Deus, mas é justamente isso que é os salmos. Os salmos são poesias litúrgicas, são orações de homens que se dirigem a Deus. Então você deve ler um salmo como uma oração de um homem para Deus, uma relação de proximidade mesmo. E como isso pode ser para nós importante como palavra de Deus? Por quê? Porque primeiramente são inspirados pelo Espírito Santo, contêm profecias acerca de Jesus Cristo e eles nos ensinam como nós devemos falar com Deus, como nós devemos orar, pois são orações de homens piedosos, de homens honestos, são expressões honestas. Cada salmo apresenta sua estrutura. Alguns podem ser divididos em seções de acordo com seus argumentos. Nós já temos um exemplo aí do Salmo 1, que foi lido no começo do nosso culto de EBD, que o irmão Gustavo fez a separação, e nós temos aqui outro exemplo do Salmo 125, também um salmo breve. Vamos lê-lo aqui no material.
Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Então, o primeiro e o segundo verso os primeiros versos eles vão se concentrar ali sobre o justo, vão descrever o justo. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, que ressalta ali a proteção divina ao justo, ao que confia no Senhor, do verso 1. E aí ele já vai mudar ali a sua argumentação. Vai dizer, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Então ele vai tratar ali do mal que habita o mundo, da impiedade. Ele vai usar o cetro, né, a imagem do cetro, que é associada à realeza, né, ao governo. Então seria o governo do mal do mundo. Ele é real, mas ele não prevalecerá. Temos uma petição e a conclusão é uma declaração de bênçãos ali, é uma declaração de paz para Israel lá no final, e também de juízo para o mal, para os homens ímpios. Temos aqui alguns tipos literários de salmos: salmos de lamento, de confiança, de louvor, reais, penitenciais, sapienciais. Não é uma lista extensiva, mas mostra que eles têm uma diversidade, né, de tipos. O mesmo salmo pode conter um mesmo tipo, o que nos mostra que o louvor de Deus não se restringe somente a sentimentos alegres ou motivacionais, mas engloba a tristeza, o louvor, a sabedoria e a confissão. Então, louvar a Deus não é somente quando nós estamos alegres. Nós podemos louvar a Deus, inclusive cantar a Deus, quando nós estamos tristes, assim como esses homens cantaram. Ou quando nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Então, essa expressão desses homens nos ajuda a nosso próprio relacionamento com Deus. Um cuidado teológico que nós devemos ter é que os salmos eles registram palavras verdadeiras ditas a Deus, mas nem sempre palavras ditas por Deus diretamente aos homens. Mas isso acontece em alguns trechos, como, por exemplo, no Salmo 91. Vamos ler o Salmo 91, 14, 16. Diz o Salmo assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Então, o Salmo encerra justamente com palavras de Deus ao homem, uma promessa de Deus aos homens. Agora vamos falar sobre a parte sapiencial, a parte da literatura sapiencial da poesia bíblica. O que é a sabedoria bíblica em geral? A sabedoria bíblica é a habilidade de viver no mundo criado por Deus e tendo uma vida moldada pelo temor do Senhor. E ali nós temos já um texto de apoio que nos mostra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que a sabedoria não é? Filosofia abstrata, ou seja, uma coisa que nós não podemos entender, ou que é difícil demais para que nós possamos entender, ou uma promessa de sucesso garantido. Nós vamos entender isso melhor
Provérbios, analisando os livros de Provérbios. O livro de Provérbios, ele contém provérbios, né? Claramente. O que são provérbios? Eles, também chamados de aforismos, são declarações concisas e memoráveis. Declarações curtas, mas profundas. Eles não estão restritos ao livro de Provérbios, que é o livro do Antigo Testamento. Eles permeiam toda a Bíblia. Alguns dizem que a Bíblia é o livro mais proverbial, mais aforístico que existe. Um exemplo de um aforismo, uma dessas declarações curtas e memoráveis, são as palavras de Jesus em Mateus 22, 21. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Agora, o livro de Provérbios, ele, embora não esteja restrito somente à forma do provérbio, ele é composto principalmente dele. Eles estão organizados, esses provérbios, em diversas seções. Eles devem ser lidos como princípios gerais, observações da vida, e não garantias universais, não promessas. Um exemplo aqui, para nós entendermos isso, é o provérbio 22, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem a ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Um erro comum é transformar esse provérbio em uma promessa infalível de Deus. Mas nós devemos entender, com uma leitura correta e razoável, que isso é um pressuposto geral. Está sujeito à complexidade da vida caída. Então, nossa vida ela é complexa. Mas este provérbio ele aponta a nós o que nós devemos fazer. A mesma questão nós vimos na semana passada da lei, que aponta um caminho. Porém, a vida ela é mais complexa do que essas proposições afirmativas simples, digamos assim. Agora, os livros de Jó e Eclesiastes, eles representam uma sabedoria em crise. Jó questiona a teologia simplista da retribuição. O livro de Jó é um livro muito interessante. Talvez seja o livro mais antigo da Bíblia, que já foi escrito primeiro, Alguns dizem que talvez tenha sido Moisés que o escreveu. E ele começa com uma parte narrativa. Fala sobre Jó, que era o homem mais rico do Oriente, e também o que estava acontecendo no mundo espiritual naquele momento. A Bíblia descreve o concílio divino e diz que Satanás apresentou-se a Deus, e quando Deus falou sobre seu servo Jó, que era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, Satanás disse que ele só o era porque Deus o abençoava. Mas ele falou, mas tire tudo o que ele tem e veja como ele vai amaldiçoar o seu nome. Então, Deus permite a Satanás que faça o que quiser com Jó, mas não toque nele, isto é, não tire sua vida, para provar a Jó e mostrar a sabedoria e também a integridade do seu servo. Então, Jó perde seus filhos, perde todo o seu gado, todas as suas riquezas e adoece também. Seus amigos, eles veem a situação de Jó, eles passam 7 dias chorando com ele e depois desse tempo, eles tentam consolar e confrontar Jó com sua sabedoria. O que esses amigos de Jó vão fazer, Bildade, Zofar e Elifaz, é dizer que Jó está sofrendo por alguma coisa que ele fez. Por quê? Porque o justo, ele florescerá, como nós já vimos, e o ímpio será castigado. Então, logicamente, Jó está sendo castigado por alguma coisa que ele fez. Esse vai ser o discurso desses homens por grande parte do livro. E Jó questiona isso. Porque alguns ímpios não sofrem imediatamente pelo que eles estão fazendo. Nós sabemos que o destino deles não é bom na vida após a morte, mas às vezes eles prosperam nessa terra. E os justos, os inocentes, às vezes eles têm uma vida muito sofrida. Então ele questiona essa teologia simplista.
Por quê? Porque esses homens, o que eles falam, Bildade, Zofar e Elifaz, é verdadeiro. Deus castiga os ímpios e favorece os justos. Mas a aplicação que eles fazem dessas verdades na vida de Jó é uma aplicação errônea. Por quê? Porque eles deduzem simplesmente que ele está sofrendo porque ele fez alguma coisa de errado. Ou seja, é uma retribuição simplista. Quando, na verdade, por estarmos num mundo caído, embora nós não mereçamos, entre muitas aspas, porque nós não merecemos nada de bom de Deus, né? Nós estamos sujeitos a muitas complexidades e sofrimentos. E esses sofrimentos nos burilam, eles nos aperfeiçoam. Deus está conosco nesses sofrimentos. Então, esse é o discurso do livro de Jó. Esta é o que Jó pode nos ensinar sobre a aplicação dessa sabedoria nas nossas próprias vidas. Eclesiastes é um livro em que o pregador confronta a ilusão de sentido sem Deus. Então, Eclesiastes é um livro em que o pregador, né, seria Salomão, ele vai refletir sobre vários temas da vida comum e da vida geral. Vai trazer muitos provérbios e também muitos ensinamentos sobre o que é a vida com Deus e sem Deus. Ambos nos ensinam que nem tudo é explicável, nem todo sofrimento é punição, e a sabedoria começa com a humildade. A conexão com a teologia bíblica. A poesia e a sabedoria assumem a criação como um palco de revelação. O sofrimento do justo aponta para um justo sofredor maior. Lembramos que Jó sofreu sem exatamente estar sendo retribuído por algo que ele fez. Como isso nos aponta para uma história maior. A busca por sentido encontra resposta progressiva na história da redenção. Então isso nos aponta para Cristo, né? Cristo e a literatura poética. Jesus Cristo considera os salmos escritura. Ele vai citar os salmos como inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Há profecias nos salmos sobre Jesus. Ele é apresentado no Salmo 22 como justo sofredor. Também há o salmo em que o salmista diz: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça teus inimigos como estrado de teus pés. No caso, o Senhor, Deus Pai, disse ao meu Senhor, Deus Filho, que é o texto que Jesus Cristo vai citar aos fariseus quando ele fala: como o filho de Davi, como é que o Messias pode ser filho de Davi se Davi o chama de Senhor? Ele está aludindo a esse salmo. O Senhor disse ao meu Senhor. Seria o Senhor, Deus Pai, disse ao meu Senhor, Deus Filho. Cristo é a sabedoria de Deus encarnada. Temos aqui citação 1 Coríntios 1:24. E em Cristo, lamento e esperança se encontram. Em Cristo, nossos lamentos são ouvidos. E nós podemos nos lembrar dos salmos de lamentação. Mas, ao mesmo tempo, esses salmos de lamentação, eles trazem esperança. Então, às vezes parece que o salmista está reclamando tanto de Deus, dizendo que Deus o abandonou, mas ele também traz no final do seu salmo que Deus se lembrará dele, que ele tem esperança em Deus. Então, os salmos nos ensinam a orar honestamente. Os provérbios nos apontam o caminho prático para uma vida que reflete a sabedoria. E agora temos um exercício prático. Vamos ler o Salmo 13. Vamos fazer uma leitura participativa. Vou ler os versos ímpares e os irmãos leem os versos pares. São só 6 versos. Salmo 13. Para o mestre da música, Salmo davídico. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim?
Até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Amém. Então nós podemos separar aqui, seccionar esse salmo aqui. Eu vejo aqui 3 seções. Primeiro versículo e segundo, ele apresenta esse lamento, né? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? No terceiro ele faz uma petição a Deus. Olha para mim e responde. E no quarto ele complementa. O 5 e o 6 são uma declaração de confiança a Deus, em Deus. Okay? Então, temos algumas perguntas também para guiar nossa reflexão. Eu faço essas perguntas para os irmãos. Que emoções aparecem no texto? Tristeza, inquietação, mais alguma? Esperança também, né? E também exultação, né? Alegria ali no final. Meu coração exulta em tua salvação. Então ele passa da tristeza para a alegria. Segunda pergunta. Há tensão entre fé e experiência? Pergunta de sim e não. Há tensão entre a fé e a experiência? Existe essa tensão aqui nesse salmo? O que os irmãos acham? Bem, aqui no começo ele vai falar primeiro da sua experiência, né? Ele fala que o seu inimigo triunfa sobre ele e que ele se enche de tristezas e de inquietações. E ao mesmo tempo ele tem fé no Salvador, né? Ele tem uma confiança. Então isso seria o quê? Uma tensão. Ele vive essa tensão entre a fé e a experiência. E o que prevalece ali no final seria a sua fé, a sua confiança. Como é que o salmo termina? Em que nota? Versos 5 e 6, né? Confio em teu amor, meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Então, como é que ele termina? Em agradecimento, né? Em agradecimento e confiança. O que isso nos ensina sobre uma espiritualidade madura? O que isso fala, irmãos, sobre o que é ser um crente maduro em Deus? Mesmo nas dificuldades, confiar em Deus. De que também a nossa vida terá, né, esses momentos de tristeza, inquietações, e nem por isso nós não somos salvos, nós não somos crentes em Cristo. Ok, então. Mais alguma coisa? Irmãos, notaram aí no salmo? Pois vamos às aplicações finais. A Bíblia legitima o lamento e a dor diante de Deus.
Então, levemos ao Senhor nossos lamentos, nossas dores. O Senhor não se cansa, digamos assim, de ouvir nossos lamentos quando nós temos, porque as emoções, embora nós não possamos nos afundar nos nossos sofrimentos e nossa dor, as nossas emoções são criação de Deus, são como Deus nos criou. Nem toda verdade bíblica vem em forma de regra ou promessa. Nós estamos sujeitos a complexidades, a sofrimentos e uma vida sofrida às vezes no mundo caído. Isso também nos foi prometido. Mas uma fé madura aprende a cantar mesmo em meio ao silêncio, mesmo em meio à dor. Então, a poesia e a sabedoria nos ensinam que conhecer a Deus envolve mente, coração e vida inteira. Amém, irmãos?